impressão que eu tenho em relação ao governo do presidente Bolsonaro, e todos nós sentimos que ainda está numa fase de ajustes, em que as teses que tem defendido são teses corretas, é que deve ele pensar em enfrentar uma batalha por vez. A frase do general Mourão de que não se deve entrar em batalha que não se pode ganhar, me parece uma tese correta. No momento, o grande desafio é indiscutivelmente a reforma previdenciária. Tentar juntar a reforma previdenciária com a reforma tributária, cujos modelos que estão aí, as propostas do próprio secretário da Receita Federal, um excepcional economista, mas que tem uma obsessão por esse imposto sobre transações, mostra que temos pelo menos 4 propostas em andamento. Aquela proposta que nós, da FEComércio, levamos e que foi, de certa forma, gerada na comissão do Senado de 2012, com pessoas como Luiz Roberto Barroso, Nelson Jobim, Everardo Maciel, Bernardo Api, Fernando Rezende, Paulo de Barros Carvalho, eu mesmo era um dos 13 a trabalhar naquela proposta, e que nós continuamos insistindo pela FEComércio de São Paulo com uma solução viável, principalmente no nó górdio da reforma tributária que diz respeito ao ICMS. A proposta de Bernardo Api, discutivelmente, é uma proposta inteligente, bem apresentada. Ele e o Dessante trabalharam, depois de ouvir inúmeros especialistas na matéria e com dados próprios de economistas, mas é uma proposta que vai exigir uma concordância dos estados em perder força sobre o ICMS. E quando se fala, na minha experiência, desde as audiências públicas que fiz na Constituinte, a pedido dos constituintes sobre a reforma tributária, que naquela ocasião tomou conta dos artigos 145 a 156 da Constituição, no seu projeto original, e de todas as outras audiências públicas das reformas posteriores que terminaram não saindo, o que encontrava de grande obstáculo era a concordância dos estados em perder poder em relação ao ICMS, que é um imposto de vocação nacional que, tendo sido outorgado aos estados, tem gerado problemas monumentais, desde a guerra fiscal condenada pelo Supremo e nunca obedecida pelos estados, até essa inexistência de um projeto. É verdade que nós precisaríamos, eu mesmo propus uma solução. A solução era muito simples. Elimina-se qualquer tipo de incentivo pelo ICMS e haveria uma alíquota única no país. Com 2 artigos se solucionaria a guerra fiscal. É evidente que nenhum governador concordou com uma proposta dessas, que ninguém quer perder poder. Então, apesar de considerar um bom projeto, considero que a discussão será até mais complexa do que a discussão sobre a reforma previdenciária. O projeto do Raul também é um projeto muito bom, mas padece do mesmo problema de os estados perderem força no seu direito de dizer, no imposto mais relevante para os estados, de que maneira devem conduzir. E é evidente que a reforma do Marco Sintra, uma operação sobre todas as transações, traria, apesar de ser uma obsessão, e ele tem trabalhado, estudado, temos discutido essa matéria desde que ele a idealizou no início da década de 90, ele e eu. Os primeiros artigos sobre a matéria foram dele e meu a respeito. O grande problema é a impossibilidade de um diálogo na globalização da economia com sistemas semelhantes no mundo inteiro. O próprio Prêmio Nobel da Economia, o Tobin, pretendeu um imposto universal
dissidente sobre transações financeiras, e apesar da sua tese, ele mereceu ser aquinhoado com um grande prêmio, o prêmio Nobel de Economia. O certo é que ele não conseguiu implantar no mundo inteiro o sistema. Então, me parece que é tão complexa a discussão do problema, nós mesmos, eu pessoalmente, conhecendo as dificuldades, vivi essas dificuldades desde a implantação do CTN, quando conversava com aqueles que foram os pais do direito tributário, Rubens Gomes de Souza, Gilberto Lioacan, Toliomar Baleiro, Carlos da Rocha Guimarães, Gerson de Augusto da Silva, até agora sei perfeitamente da dificuldade de uma reforma tributária. Preferiria muito mais uma simplificação tributária através de legislação infraconstitucional, eliminando o número monumental de obrigações acessórias que encarecem profundamente a vida de todos os contribuintes e simplificando a legislação ordinária. Não tem sentido PIS e COFINS ser tão complexo como sistema de um único tributo, quando é apenas um tributo incidente sobre faturamento ou receita. Não tem sentido dois sistemas dentro de um mesmo tributo. Não tem sentido tantas exceções, tantas complexidades que tornam um tributo que leva a discussões permanentes, administrativas e judicialmente. Simplificar obrigações acessórias, simplificar o estilo do tributo, isto é, as normas que dizem respeito ao tributo, para que todo contribuinte que seja obrigado a pagar entenda. Porque nós vivemos num país em que o Estado exige que o contribuinte pague o tributo, mas gera uma legislação tão complexa que o contribuinte não sabe como pagar. E vale dizer, o Estado, os governantes não são delicados com o cidadão, não são gentis com o cidadão, não são elegantes com o cidadão, porque criam complexidade e obrigam que se obedeça à complexidade que muitas vezes o próprio Estado desconhece. Pedir que o contribuinte entenda o que o governo deseja para que ele pague os tributos é o mínimo que se pode pedir dos seus representantes, os representados, que são os contribuintes, que são o povo. Mas conhecendo a complexidade da reforma tributária, é que penso que vale a pena vencer, como diz o general Mourão, uma batalha por vez. Entrar nas batalhas em que se possa vencer. E a primeira, essencial, nó górdio de toda a economia brasileira neste ano de 2019, é a reforma previdenciária. Por isso, estudaria melhor a reforma tributária, mas poria na prateleira das reformas necessárias uma segunda reforma. E com uma terceira, aí sim, discutiríamos as propostas do ministro Moro, porque pretender as três batalhas ao mesmo tempo corre-se o risco de não ganhar nenhuma.